Piloto brasileira morre em acidente durante combate a incêndios florestais nos Estados Unidos. Polícia da Filadélfia prende brasileiro após encontrar impressões digitais em carro que ele tentou roubar. Na Califórnia, turista brasileiro é atacado por homem com maçarico e salvo por dupla de nudistas. Juiz brasileiro é escalado para apitar a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. E você vai conhecer a história de um atleta brasileiro que está prestes a competir mais uma vez como promessa de campeão aqui no país. Gabriel quer disputar o bicampeonato mundial do Xterra, que acontece em setembro deste ano no Maine, aqui nos Estados Unidos. Olá, boa noite. Muito boa noite. A nossa comunidade em Montana está em luto. Uma brasileira que participava com sua aeronave em uma operação de combate a um incêndio florestal na cidade de Helena morreu. As investigações iniciais apontaram que ela foi buscar água num lago próximo para jogar nas chamas quando tentou pousar a aeronave e acabou batendo num banco de areia. A Eloá Urazen tem todas as informações. Quem disse que super-heróis de verdade não voam, nunca conheceu Juliana Turquette. A mineira, de 45 anos, foi a primeira brasileira a pilotar um turbo-hélice nos Estados Unidos e acumulava quase 7.000 horas de voo em seu currículo. Juliana escolheu empregar seu talento na arte de salvar vidas, atuando como bombeira aérea em solo americano desde 2018. A brasileira estava com sua aeronave na Floresta Nacional de Helena, em Montana, combatendo um incêndio. Para buscar mais água, ela acabou realizando uma manobra conhecida como scooping, em que o piloto pousa a aeronave em um lago, capta água para o reservatório e decola em seguida. Foi neste momento que o monomotor da brasileira se chocou contra um banco de areia e se despedaçou. O corpo de Juliana foi encontrado horas depois. A empresa publicou uma nota de solidariedade à família e amigos. Em seu perfil numa rede social profissional, Juliana diz que acreditava que a vida é um grande processo de evolução e que, além de estudar aviação, ela também se dedicava a outras paixões, como design de interiores, treinamentos de cavalos, torra de café e mais. Eu sou uma construtora de sonhos, uma caçadora de desafios e uma pessoa mão na massa, escreveu. Ao final, Juliana cita a célebre frase de William Shakespeare, que diz: "O mundo é a nossa ostra". No caso da pilota brasileira, o poeta estava certo. O mundo é a nossa ostra e Juliana, a nossa pérola. Na Filadélfia, um brasileiro foi preso, julgado e condenado por tentativa de roubo à mão armada. Ele usava máscara na hora do crime, mas mesmo assim a polícia descobriu quem ele era. Sabe como? O detetive acabou tirando impressões digitais que ficaram marcadas no vidro do carro da vítima. E o banco de dados apontou que o responsável por esse crime era o brasileiro. Câmeras de segurança gravaram a hora que o brasileiro e 2 comparsas mascarados cercaram um carro de uma motorista de 17 anos, também brasileira. Jefferson de Andrade é a pessoa que aparece batendo com a arma na janela e tocando no vidro. Quando a jovem foge com o carro, o brasileiro dispara a arma sem acertar ninguém. Os detetives chegaram até o criminoso através das impressões digitais que ele deixou no vidro do carro da motorista. O banco de dados apontou para Jefferson Andrade, de 20 anos, que já tinha passagem pela polícia por envolvimento em um tiroteio. Ele foi preso e condenado. Os comparsas não tiveram a identidade revelada. O crime aconteceu em fevereiro de 2022, mas só foi divulgado agora. A sentença do brasileiro será anunciada no dia 19 de agosto. Na Califórnia, um brasileiro acabou se envolvendo em uma situação bastante inusitada. Ele passeava pelas ruas de São Francisco quando foi atacado por um homem com um maçarico e acabou sendo salvo por uma dupla de nudistas. O vídeo do ataque parou na internet e mostra toda a confusão. O turista brasileiro, identificado como Léo, está frente a frente com um homem descontrolado. Quem via a cena diz que ele tentou usar um maçarico contra a vítima, dizendo que queimaria o seu rosto. A gravação mostra um trabalhador de um café da rua chegando por trás do homem e retirando o objeto das mãos dele, que em seguida parte para cima do brasileiro agressivamente. É nessa hora que 2 pessoas peladas defendem o brasileiro e lutam contra o agressor.
A dupla de nudistas é conhecida nessa área de São Francisco. A cena inusitada terminou com a prisão do agressor, uma pessoa em situação de rua de 38 anos que, segundo as testemunhas, costuma causar problemas na região atacando as pessoas que passam pela Castro Street. A polícia informou que o turista brasileiro agredido passa bem. Depois do intervalo, feira para tirar passaporte norte-americano vai acontecer em Broward, no sul da Flórida. E após novas falhas de Joe Biden, aumenta a pressão para que ele desista da candidatura à reeleição. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. As vítimas de 5 grandes tragédias brasileiras se uniram e apresentaram uma denúncia coletiva na Organização dos Estados Americanos. O julgamento desses processos pela Comissão de Direitos Humanos da OEA começou hoje em Washington. Os 5 casos brasileiros são os rompimentos das barragens em Brumadinho em 2019 e Mariana em 2015. Também o afundamento do solo provocado pela Braskem em Maceió em 2018 e os incêndios da Boate Kiss em 2013 e do alojamento do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, em 2019 no Rio de Janeiro. Os advogados das vítimas das tragédias querem discutir na OEA a responsabilidade do Estado brasileiro nas violações de direitos humanos ligados a atividades comerciais suspeitas. Vale registrar que todos esses casos juntos resultaram em 544 mortes e deixaram milhares de vítimas com sequelas físicas e emocionais. Até hoje, os processos dessas tragédias seguem pendentes de decisão judicial, de execução de pagamentos de indenização ou danos morais. Agora um recado para os brasileiros que tiraram a cidadania norte-americana e buscam o passaporte dos Estados Unidos. O condado de Broward, no sul da Flórida, vai realizar uma feira para ajudar os imigrantes a obter esse documento. A feira vai acontecer no Complexo Judicial do Condado de Broward. Será no dia 27 de julho, das 8 da manhã até a 1 hora da tarde. Equipes de diferentes línguas vão ajudar os imigrantes interessados em tirar, renovar ou substituir o passaporte americano. Mas atenção, para tirar o documento é preciso levar comprovante de cidadania, preencher o formulário DS-11 e levar um documento com foto. Menores de idade, filhos de imigrantes que vão tirar o passaporte americano pela primeira vez também serão atendidos no local. As autoridades alertaram que o evento não é para pessoas que precisam viajar com urgência em menos de 2 semanas. Para ter acesso à feira, é preciso agendar os serviços via online ou pelo telefone que aparecem agora na sua tela. Agora a gente fala de política porque um novo estudo sugere que o calor pode ter impactos graves no desempenho e nos discursos dos políticos. Segundo pesquisadores, eles tendem a usar palavras mais simples nos dias de calor intenso e não tão complexos em comparação com quando está frio. O estudo inovador utilizou análise de texto automatizada combinada com dados meteorológicos globais para avaliar os impactos mais amplos das alterações climáticas na saúde e no desempenho dos humanos ao redor do mundo. E foi assim que os cientistas analisaram diretamente os discursos da classe política, concluindo que as altas temperaturas levam a uma redução significativa e imediata na complexidade da linguagem dos representantes do povo. Ainda segundo o estudo, publicado na revista iScience, o efeito do clima quente é maior na linguagem dos políticos mais velhos, porque a alta temperatura afeta a capacidade de raciocínio das pessoas, que em idade mais avançada já têm certos comprometimentos. Os cientistas dizem que as descobertas oferecem novas evidências de que o comportamento humano é influenciado não apenas por considerações estratégicas, mas também por fatores ambientais. E considerando o papel crítico dos políticos nos processos democráticos, o impacto das temperaturas extremas no desempenho cognitivo deles pode ter consequências profundas e de longo alcance para a sociedade como um todo. Eu acho um pouco superficial a gente dizer que a temperatura ela influencia necessariamente o discurso, principalmente do ponto de vista político, né? Então podem ter uma série de outros vieses ali de confusão, apesar de o estudo trazer esse aspecto, né, associando ali com a temperatura dos dias, fazendo essa associação, mas
existem uma série de coisas. Por exemplo, se a gente for pensar do ponto de vista cognitivo especificamente, né, nos dias mais frios ou nos dias mais quentes, né, existe uma mudança do comportamento humano. Então, isso pode ser, por exemplo, um viés de confusão e que pode sim ter uma influência cognitiva, né? Por exemplo, a pessoa, em dias mais quentes, ela pode se alimentar de uma forma pior, né? Ela pode se hidratar muito menos num dia mais quente ou até se desidratar de uma forma mais significativa, e isso sim, né? Por exemplo, a gente sabe que a hidratação é um ponto importante pensando do ponto de vista cognitivo. Nós, comunicadores, somos profissionais da voz, eu falo isso, né? Então, assim como um atleta de futebol, um jogador de futebol se prepara para jogar, independente do país que ele está, independente do clima, nós, os comunicadores, também podemos nos preparar e nos sairmos bem, independente das questões externas, né? Então, a dica é, quando você tem que se comunicar, fazer um discurso e que você precisa de um alto impacto, é importante preparar o discurso, ter começo, meio e fim, saber o que você vai falar, né? E aí tem dicas fonoaudiológicas também que a gente pode passar, né? Ter uma boa postura, articular bem, como o Leonardo falou, se hidratar bem, a hidratação é importante para o bom funcionamento do corpo, mas também é fundamental para o bom funcionamento vocal. E ontem o presidente Joe Biden voltou a ser alvo de duras críticas após mais umas falhas aí durante um novo discurso. O democrata chamou sua vice-presidente Kamala Harris de Trump e trocou o nome do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pelo seu opositor Vladimir Putin. As novas escorregadas do presidente levaram doadores democratas a congelarem 90 milhões de dólares que iriam para o partido, enquanto Biden seguir na corrida eleitoral. A pressão a ele segue também entre os eleitores. Uma nova pesquisa da rede ABC mostra que 67% dos norte-americanos gostariam que o democrata desistisse dessa eleição. A mesma pesquisa também avaliou como seria o resultado das eleições se elas acontecessem hoje. Em um confronto entre Biden e Trump, haveria um empate técnico, com Trump com 47% dos votos contra 46% de Biden. Já se a candidata democrata fosse Kamala Harris, o partido sairia na frente e com uma distância maior, com 49% das intenções de voto para ela e 46% para Donald Trump. Depois do intervalo, ONU estima que a população mundial deve atingir seu pico neste século. E na economia, preços gerais ao consumidor caem pela primeira vez desde o início da pandemia. As autoridades emitiram um alerta preocupante. 2.400 pessoas podem ter sido expostas a vírus infecciosos em 2 hospitais do Oregon. Isso inclui hepatite B, C e também HIV. Um anestesista terceirizado foi o responsável por esse erro grave. As autoridades estão pedindo para as pessoas realizarem exames de sangue para verificar possíveis contaminações. O anestesista terceirizado cometeu a falha no controle de infecção e expôs os pacientes ao risco nos hospitais Providence e Legacy Health em Portland, no Oregon. Uma investigação criminal foi aberta contra o agente de saúde que não teve o nome divulgado. Os médicos dos 2 hospitais informaram que, apesar da exposição aos vírus infecciosos, a possibilidade de contaminação é considerada baixa. Mesmo assim, eles orientam as pessoas envolvidas a realizarem os testes. Um relatório da ONU apontou que a população mundial deve atingir seu pico neste século. Serão mais de 10 bilhões de pessoas por volta de 2080. Mas depois disso, as previsões são de queda gradual e redução no número de habitantes em todos os países. A população mundial deve continuar em ritmo crescente pelo menos nos próximos 50 anos. A previsão é que até 2080 o planeta atinja seu pico com 10,3 bilhões de pessoas. Mas depois disso a população mundial deve ir na contramão e encolher. E um dos motivos apontados pelos especialistas é a queda na taxa de fertilidade, que atualmente é de cerca de 2 nascimentos por mulher.
Em todo o mundo, em média, as mulheres estão tendo um filho a menos do que tinham por volta de 1990. Países como China, Coreia do Sul, Espanha e Itália estão mais abaixo ainda dessas projeções, com taxas ultramínimas de nascimento de crianças. Segundo a ONU, neste ano de 2024, 63 países já atingiram o pico da sua população, incluindo Portugal, China, Alemanha, Japão e Rússia. A expectativa é que essas nações vejam seus residentes reduzirem 14% nos próximos 30 anos. Já outras 126 nações, incluindo Estados Unidos, Índia, Indonésia e Paquistão, devem atingir seu pico de habitantes na segunda metade deste século. Agora uma boa notícia. Os preços dos alimentos caíram em junho pela primeira vez desde o início da pandemia. A informação foi divulgada hoje através de um relatório do Índice de Preços ao Consumidor do Departamento de Trabalho e Estatísticas. Os dados mostram uma queda de 0,1% em uma base mensal dos preços, ao mesmo tempo em que baixou a taxa de inflação anual para 3%. Houve também uma queda dos preços da gasolina e dos carros novos e usados que desde o começo da pandemia vinham em alta acentuada. Essa baixa geral dos preços no país marca o primeiro declínio mês a mês desde maio de 2020. Os investidores esperam que esse declínio nos preços abra um caminho para que o Banco Central norte-americano, enfim, baixe as taxas de juros que estão dolorosamente elevadas. Depois do intervalo, temperaturas altas estão aumentando surtos de insetos nos Estados Unidos. E você vai conhecer a história de um atleta brasileiro que está prestes a competir mais uma vez como promessa de campeão aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Se você tem hábito de fazer exercícios mesmo com o sol escaldante, os especialistas destacam a importância de certos cuidados. É preciso saber o horário e a roupa certa, além da quantidade necessária de hidratação para o calor. Tudo isso para evitar que essa prática rotineira vire um risco à saúde. Fazer esporte no verão sufocante pode ser um tremendo desafio. It's the outdoor exercise sports that people enjoy doing that we have to be a little bit more cautious as it pertains to heat-related illness. O especialista em medicina esportiva, Matthew Anastasi, explica que as pessoas gostam de praticar esportes ao ar livre para ficar em contato com a natureza, mas que no verão é preciso cuidados extras. Normalmente recomendamos o início da manhã e o final da noite no verão, apenas para ficar longe dos horários de temperatura máxima, explica o médico. Além da hora, os atletas também devem se preocupar com outros fatores. As roupas. É preciso tecido claro e leve para manter o corpo fresco. E hidratação. Beber água é um ponto-chave. Ela precisa acontecer antes, durante e depois das atividades. Matthew lembra que o suor em excesso esgota os eletrólitos do corpo e isso pode levar ao colapso de uma pessoa de repente, podendo ser fatal. Quanto tempo você vai se exercitar? Isso ajuda a determinar a quantidade de água que precisa levar. Em geral, é imperativo que todos reconheçam a intensidade com que precisam se exercitar e se hidratar, conclui o médico. A dica do especialista é prestar atenção aos sinais do corpo, que indicam se você está abusando ou não. Dores musculares repentinas ou fraqueza são sintomas de que algo está errado, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Os sintomas de insolação podem ir desde cansaço a dores de cabeça lentas, letargia e até mesmo náuseas ou mal-estar, diz Matthew. Se isso acontecer, procure um lugar arejado e saia do calor imediatamente. Se os sintomas continuarem, peça ajuda e não espere o pior. A onda de calor que afeta o país tem influenciado e muito no aumento de surtos de insetos. Empresas de extermínio de pragas estão recebendo pedidos recordes nesse começo de verão e os especialistas têm dicas para ajudar você a manter esses bichos longe de casa.
Graças a todo esse calor e umidade, todos nós temos encontrado hóspedes indesejados em nossas casas. Just like we don't want to be outside in the heat, neither does anything else. As empresas de controle de pragas estão observando um aumento grande nas chamadas de serviços nesse começo de verão. Só na companhia onde o Killen trabalha, na Carolina do Norte, o crescimento nos atendimentos passa de 30%. So this is just knocking down cobwebs as you go around the house. O especialista diz que uma ação simples, pulverizando o exterior da casa, janelas e portas, já pode diminuir as chances de insetos entrarem. Outra boa dica é limpar as calhas com frequência, porque formigas e baratas, em particular, adoram viver dentro delas. Making sure trees, shrubs, bushes stay trimmed away from the house so they're not bridging over to Também the é bom house. se certificar de que árvores e arbustos estão bem aparados, diz Killen. Lojas que vendem pesticidas também relatam um aumento nos produtos para matar formigas, baratas e moscas, os insetos com as maiores queixas da temporada. The little bitty ants, they love to come into the kitchen. Agora é hora da previsão do tempo. Vamos checar o nosso mapa para o final de semana para ver como vai ficar a temperatura, gente. Olha, é mínima de 70 em Boston, previsão é de bastante trovoada até essa faixa de Norfolk e Charlotte. Em Atlanta o tempo fica um pouco melhor, não tem chuva, mas previsão é de tempo encoberto, máxima de 95. Na Flórida tem sol entre nuvens e pancada ao longo de todo o final de semana, com máxima de 92 na área de Tampa. E essa tempestade continua prevista em toda essa região do Golfo, né, Ruth? Pois é, olha, Houston, Brownsville, San Antônio, a gente tem San Antônio aí com chuva com mínima de 75, máxima de 87. El Paso, o sol já vai brilhar forte por lá, não tem previsão de nuvens com máxima de 100 graus. Albuquerque, em compensação, só vai chover o dia inteiro com mínima de 71. Phoenix, olha, gente, caloraço nessa área aí, 112 graus de máxima, mas vai ter pancada de chuvas ao longo do dia. Las Vegas, o mesmo cenário, máxima de 111 graus, mínima de 86. E São Francisco, a gente tem sol brilhando com mínima de 58, máxima de 68 graus. Um brasileiro vai apitar a final da Copa América entre Argentina e Colômbia. A partida vai acontecer neste domingo, às 9 horas da noite, no estádio Hard Rock, em Miami, no sul da Flórida. Este é Rafael Claus, de 44 anos. Ele será o responsável por apitar esse jogo decisivo do campeonato. O brasileiro é considerado um dos melhores árbitros do país e ele se tornou profissional em 2010. Desde então, vem se destacando nos campos. Uma curiosidade, gente, antes de ser árbitro, Rafael foi jogador de futebol até os 20 anos de idade. Depois, decidiu seguir carreira pela arbitragem. Agora a gente fala de um atleta brasileiro de 21 anos que é campeão mundial de uma das maiores provas de triatlon off-road do mundo, que acontece aqui nos Estados Unidos. Gabriel da Silva Eufrásio foi convidado para participar da nova maratona deste ano para defender o título e conquistar o bicampeonato. O problema é que o brasileiro depende de patrocínio. A reportagem é da Carla Marinho. Subidas e descidas íngremes, obstáculos, longas distâncias. Assim como a vida, cheia de altos e baixos, esses são os desafios do atleta brasileiro Gabriel da Silva Eufrásio, de 21 anos. Apaixonado pelas trilhas, o catarinense tem se destacado nas corridas de montanhas em diversas competições internacionais. No ano passado, Gabriel foi o melhor da categoria dele e o atleta mais rápido entre todos os participantes do Xterra Trail Run, a principal série global de triatlo off-road do mundo. Gabriel Eufrásio, all the way from Brazil! O esporte começou na minha vida, né, através de uma competição. E antes disso eu tomava muitos remédios, né, para poder controlar essa minha energia. E aí o pessoal da minha cidade decidiu me inscrever nesse campeonato. Aí eu fiz essa competição e aí desde então nunca mais parei, né. Ele também foi campeão do Uphill Marathon. Mas, como boa parte dos atletas, é preciso bem mais que preparo físico e psicológico para avançar no esporte. Gabriel precisa de patrocínio. E as pessoas podem ajudar através do meu Instagram, que é Gabriel Triatleta, ou poder entrar na minha vaquinha online, né? Eu não tenho condições financeiras, né? Então essas pessoas aí me ajudam com materiais, né? Como tênis, como roupas, alimentação, suplementação. Então, como eu não tenho um patrocinador fixo, eu acabo recebendo dessas pessoas, né? Essas ajudas que me ajudam a manter, né? No esporte.
E a ajuda precisa chegar logo. Gabriel quer disputar o bicampeonato mundial do Xterra, que acontece em setembro deste ano no Maine, aqui nos Estados Unidos. Vou estar competindo ali com os melhores atletas de trail run do mundo todo, né? No ano passado ali eu fui campeão mundial, esse ano eu estou indo lá para defender o título, né, e tornar bicampeão mundial. Apesar das incertezas do futuro, o brasileiro não desanima. Mantendo o foco nos treinos, ele vai desenvolvendo muito mais que resistência necessária para finalizar as provas. Gabriel fortalece também a resiliência e a motivação correta para jamais desistir. Preciso muito da ajuda como passagem, alimentação, hotel, transporte, né, que é um custo muito alto, né, para ir para esse campeonato, para eu poder ir lá representar o meu Brasil e também poder representar cada um de vocês que for me ajudar, né, para esse grande campeonato. É isso, a gente está daqui mandando boas energias e torcendo para que apareça um patrocinador para dar valor para o esporte, né? Olha aí, nosso atleta querendo vir para cá competir não pode por falta de verba, gente. Inadmissível. Inadmissível. E precisa desse apoio para vir para cá para ganhar. Gente, é um bicampeonato, não dá para desperdiçar. E ele é um talento nato, né? Vai dar. Estamos aqui na torcida e a gente vai trazer a notícia dele sendo bicampeão, com certeza. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente segunda-feira e você fica agora então com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite. Boa noite.